Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa. Está começando mais um hashtag Bíblia no Coração. E eu queria pedir a você, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam ter acesso a esta palavra, para que outras pessoas possam ter acesso a esta pregação. Porque o intuito aqui é pregar e anunciar a palavra de Deus. E o texto que eu queria compartilhar com você está no livro de Atos, capítulo 17, versículo 18, que vai dizer assim: E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e havendo quem perguntasse: Que quer dizer este tagarela? E outros: Parece um pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Sabemos que o apóstolo Paulo aqui está em sua segunda viagem missionária. Ele sai de Tessalônica, passa em Bereia e chega em Atenas. Segunda viagem missionária de Paulo. Sabemos que esses filósofos epicureus, eles são materialistas, né? Materialistas. Isso aí já entra em choque com a palavra de Deus. Porque Jesus ele disse: Buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, esses filósofos já entram em choque com a palavra de Deus, com aquilo que Jesus já havia ensinado. E o segundo filósofo, os filósofos estoicos, né? Racionalista, razão, né? Isso já foge também, porque nós vivemos da fé, e assim nós aprendemos que nós vivemos pela fé, e da fé os milagres acontecem. Então Paulo ele está discursando, e esses filósofos eles vão achar alguma coisa interessante Paulo e vão levar Paulo, né, ao Areópago, que é um lugar onde eles discutiam algumas coisas, discutiam alguns pensamentos, algumas posições. E Paulo ele decide ir, e quando chega naquele local, o que vai me chamar a atenção no versículo 22, que Paulo vai dizer assim: Então Paulo se levantou no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religioso, porquanto passando e observando os objetos dos vossos cultos, encontrei também um altar, no qual está escrito: Ao Deus desconhecido. Ao Deus desconhecido. E o tema desta mensagem é ao Deus desconhecido. E o tema desse estudo é ao Deus desconhecido. Se você não conhece a história, eu vou te contar a história de Epimênides, que no livro que eu li, Fator Melquisedeque, eu achei bem pertinente essa história, né, de uma pessoa que viveu 500 e poucos anos antes de Cristo. Ele foi um profeta, um homem de Deus, a qual Deus levantou na época dele. E Atenas estava passando por um momento de dificuldade 500 e poucos anos antes. Paulo está aqui falando com o povo. Esse Epimênides ele viveu nessa época. E Atenas está passando por essa praga, está passando por essa situação. E chamam magos, encantadores, os adivinhos da época, chamou todas as pessoas que poderiam ajudar e não conseguiram resolver aquela praga, aquela situação, aquela enfermidade que assolava aquela cidade, aquele local, Atenas. E lembraram-se de Epimênides: vive um homem na ilha de Creta que ele serve a um Deus desconhecido, que nós não conhecemos. E Epimênides chega em Atenas e ele pede para o povo fazer sacrifício, né? A história do Fator Melquisedeque que eu li, existem outras linhas aí, mas essa eu achei bem interessante, que eles prendem as ovelhas durante a noite, antes do sacrifício, para que, né, a praga fosse extirpada no meio do povo. Epimênides ele chega com essa ideia: vocês precisam sacrificar ao Deus de Israel, né, digamos assim, o Deus desconhecido aqui da história e tal. Vocês precisam sacrificar. Nós sabemos que é 500 anos antes de Cristo, então, portanto, Cristo não tinha se sacrificado por nós ainda, então existia ainda oferta por sacrifício, por libação, enfim, isso é outro assunto. E Epimênides
né, ele orienta que prendam as ovelhas ficam a noite toda presas naquele local e no outro dia eles vão soltar as ovelhas numa campina verde, onde as ovelhas, elas, em vez de se alimentar, que seria o ideal, elas se prostram, né? Elas se prostram e eles sacrificam naquele local. Eles sacrificam várias ovelhas e cada local que eles sacrificavam a ovelha, eles fizeram um altar, né? E escreveram o altar do Deus desconhecido. Escreveram ali naquele local. E depois desse sacrifício a praga foi embora de Atenas. E por incrível que pareça, né, um desses altares que eles levantou naquela época, ele permaneceu, né, ali até essa época de Paulo, né? A praga de Atenas foi embora, mas o povo, ele se esqueceu, né? Como o normal, às vezes nós estamos passando por dificuldade, por situações, né? Por situações, às vezes nós nos esquecemos. O povo de Atenas esqueceu que o Deus desconhecido, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus dos deuses, salvou eles daquela praga. Passou-se o tempo, aquele altar foi restaurado, sendo restaurado até chegar aqui nessa época de Paulo. Sacrificaram-se várias ovelhas, fizeram-se vários altares, mas o único altar que sobrou foi esse, o altar do Deus desconhecido. Claro que não tinha nenhuma imagem, inclusive foi se questionado na época por Epimênides. Perguntaram para Epimênides: qual é a imagem que nós vamos colocar aqui no altar? Ele: não coloca imagem nenhuma, escreve apenas o altar do Deus desconhecido. E assim, né, Deus, ele salvou Atenas, e agora Atenas está, né, na época de Paulo, e Paulo está ali pregando e anunciando a salvação e anunciando as boas novas, né, de Jesus, que veio e se sacrificou por nós e se entregou por nós. E está aqui, ao Deus desconhecido. Às vezes nós nos esquecemos do que Deus fez. O povo de Atenas se esqueceu ali naquele momento do que Deus havia feito por ele, do que Deus havia agido, tinha extirpado aquela praga do meio deles, e o povo de Atenas se esqueceu ali, se esqueceu disso que Deus fez. Apenas Deus tem o poder de mudar a nossa história. Deus mudou a história de Atenas, né? Extirpando aquela praga naquela época, 500 anos antes de Cristo, extirpando, mandando embora aquela praga. Deus foi misericordioso com aquele povo, mas o povo se esqueceu. Volto a dizer, um discurso para mudar a nossa história. Paulo começa falando do Deus grande que criou todas as coisas, que fez. Aí Paulo está no Areópago discursando, né, onde pessoas importantes, né, estão discursando 500 e poucos anos depois dessa situação que Atenas viveu. Paulo está discursando ali para pessoas importantes, pessoas intelectuais. Os mais intelectuais frequentavam aquele local. Então Paulo não está ali falando para qualquer tipo de pessoas. Paulo está discursando ali para pessoas que queriam se aprofundar mais e conhecer mais. E Paulo está discursando, ele começa falando do Deus grande, do Deus poderoso que criou todas as coisas. Ser religioso não significa que estamos no caminho certo. É uma das bases de Paulo, que Paulo vai falar com aquele povo: vejo que vocês são religiosos, mas não significa que vocês estão no caminho certo. Deus criou todas as coisas, Deus fez todas as coisas, mas Deus também enviou o seu Filho aqui, e o seu Filho morreu em uma cruz. Esse é o discurso de Paulo, que Jesus veio, morreu em uma cruz e ressuscitou por nós. Querido, Jesus morreu e ressuscitou por você, para que você tivesse direito à vida eterna, para que você tivesse uma vida diferente. É isso que Paulo está discursando, e é isso que eu estou falando para você, porque o nosso Deus ainda é o mesmo, ainda hoje. Ele ainda faz milagres, prodígios e sinais. E Paulo está discursando e está dizendo isso para eles: olha, Deus, Jesus, ele tem o poder de mudar a sua história. E muitos começaram a zombar e a caçoar de Paulo. Quanto nos zombam, né? Quantas pessoas zombam. Eu estou aqui pregando e anunciando as boas novas de salvação, e às vezes eu recebo algum tipo de chacota de pessoas próximas que não era para receber esse tipo de chacota. Porque o que nós fazemos aqui é pregar um Deus vivo, um Deus que pode mudar a sua história a partir do momento que você der um passo em direção a Ele. A partir do momento que você permita que Ele entre e mude a sua história e mude a sua vida. Zombar, vão zombar,
Mas se apenas um aceitar a palavra, que foi o que aconteceu, 3 pessoas procuraram Paulo. 3 pessoas procuraram Paulo depois do sermão. Então sempre vale a pena, querido, nós anunciarmos, nós pregarmos o Evangelho e nós dizermos que Jesus, ele muda e tem o poder de mudar a sua história, que tem o poder de mudar a sua vida. Ainda que muitos não vão entender, vão zombar, vão caçoar, vão dizer deixa, porque nós trabalhamos para o Senhor e nós pregamos o Evangelho das boas novas da salvação. E Paulo não se importa, ele prega, ele termina o sermão e ali vai procurar eles. Algumas pessoas influentes da época vão procurar ele, vão querer se aprofundar mais e ouvir mais da palavra de Deus. A palavra de Deus, querido, ela nunca volta vazia. Ela tem o poder de mudar a sua história. Ela tem o poder de mudar o histórico da sua vida. Esta palavra, Jesus, ele tem o poder de mudar toda a sua trajetória, de mudar todo o seu repertório. Então permita que esse Deus, que até então talvez seja desconhecido, mas permita que ele se torne conhecido na sua vida e mude todo o seu contexto e mude toda a sua história. Procure mais conhecer esse Deus, que esse Deus ele tem o poder de mudar a sua história. Amém, querido? Amado Deus e eterno Pai, Deus, graças te damos, ó Deus, por todos os benefícios que o Senhor tem nos concedido, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, ó Pai. Deus, queremos entregar esta pessoa que assistiu esse vídeo, que ora comigo neste momento, pedindo ao Senhor que o Senhor vá de encontro à vida dela, Pai, que o Senhor vai, talvez até hoje, ela não conhecia ao Senhor, mas que a partir de hoje, ó Pai, o Senhor venha entrar na história dela e ela venha passar a conhecer a um Deus que mudou toda a sua história, que mudou toda a sua trajetória. Eu quero entregar a casa dela, a família dela nas suas mãos, pedindo ao Senhor, ó Deus, que o Senhor venha agir. Deus, abre portas aonde não tem portas, ó Pai. Faça milagres acontecer. Se porventura existe algum tipo de enfermidade, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha tocar e que o Senhor venha restaurar. Assim, ó Deus, eu entrego a vida desta pessoa, o coração desta pessoa nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Querido, esse foi mais um hashtag Bíblia no Coração. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua vida, que Deus venha mudar toda a sua história, que Deus venha mudar toda a sua trajetória, em nome de Jesus. Deus abençoe.